Você já se perguntou se é possível viver com toque, sem ser dominado por ele? Se sente que está sempre lutando contra a própria mente, como se cada dia fosse uma batalha silenciosa. Eu preciso te dizer uma coisa: existe um caminho mais leve. Não é mágico, não é imediato, mas é possível, e começa com hábitos simples, que transformam seu dia a dia de dentro para fora. Neste vídeo, o terceiro da nossa série especial sobre o toque, vamos falar de estratégias práticas, emocionais e transformadoras. Aquelas que você pode aplicar hoje mesmo, sem depender de nada além de você e da sua consciência. Vamos falar de rotina, pensamento, comportamento, família, aceitação, tudo com linguagem acessível, realista e com o acolhimento que você merece. Se você ainda não assistiu aos 2 primeiros vídeos da série, recomendo fortemente. No primeiro, falamos dos principais sinais do toque que quase ninguém percebe. E no segundo, mostramos opções naturais e eficazes de tratamento. Os 2 estão aqui no card para você assistir depois. Então respira fundo, porque hoje você vai descobrir que existe vida com toque e que ela pode ser muito mais leve do que você imagina. Primeiro, como criar uma rotina que reduz os gatilhos? Se tem uma coisa que o toque detesta, é rotina bem definida. Pode parecer contraditório, né? Afinal, quem vive com toque costuma buscar controle o tempo todo. Mas aqui vai o segredo. Quando a rotina é planejada com equilíbrio, ela deixa menos espaço para os gatilhos surgirem do nada. Uma agenda estruturada, com horários previsíveis para acordar, se alimentar, trabalhar e descansar, funciona como um mapa que acalma a mente. Imagine o seguinte: você acorda sem pressa, sabe o que tem que fazer, não precisa decidir tudo no improviso. Essa previsibilidade dá segurança ao cérebro, que por natureza já está em alerta constante no toque. Rotina não é prisão, é proteção. Ela dá aquele senso de estabilidade que reduz o terreno fértil para as obsessões se instalarem. E não estamos falando de uma rotina engessada ou militarizada. Pelo amor, é algo realista e flexível, feito para você, com pausas, lazer, movimento e tempo para respirar. Inclusive, reservar momentos do dia para práticas como respiração consciente ou uma simples caminhada já ajuda a prevenir picos de ansiedade. O segredo está na constância, não na perfeição. A dica de ouro aqui é: comece pequeno. Um horário fixo para dormir e acordar já muda muita coisa. Aos poucos, encaixe hábitos saudáveis como alimentação leve, silêncio à noite, tempo offline. Tudo isso vai ensinando seu cérebro que ele não precisa entrar em pânico a todo instante. Criar rotina é como construir um abrigo interno. E dentro dele, o toque perde a força. Segundo, técnicas para lidar com pensamentos obsessivos no momento em que surgem. Sabe aquele pensamento que aparece do nada, como um intruso batendo na porta da sua mente? Com o toque, isso é rotina. E o problema começa quando a gente tenta expulsar esse pensamento à força. Quanto mais luta, mais ele gruda. A primeira técnica poderosa é: pare de brigar com o pensamento. Reconheça que ele está ali, sem dar palco. Observe como se fosse uma nuvem passando. Ele veio, mas ele vai. Uma das formas mais eficazes de fazer isso é usar o que chamamos de etiquetamento mental. É simples. Em vez de se envolver, você nomeia o pensamento. Por exemplo, olha aí o pensamento obsessivo de novo. Só isso já cria um distanciamento emocional. Você sai da cena e assume o papel de observador. E quem observa, controla. Não o contrário. Outra técnica prática é a ancoragem no corpo.
Quando o pensamento surgir, leve sua atenção para os pés tocando o chão, ou para a respiração entrando e saindo pelas narinas. Pode parecer bobo, mas essa mudança de foco traz seu cérebro de volta para o momento presente. É como puxar a mente de volta pela coleira, com carinho, não com violência. E se o pensamento insistir, respire fundo e repita para si mesmo: isso é só um pensamento, e não precisa de ação. Essa simples frase tem o poder de quebrar o ciclo entre obsessão e compulsão. Com o tempo, o cérebro aprende que nem todo alarme merece resposta. E quando você aprende a não reagir, você começa a se libertar. Terceiro, estratégias comportamentais naturais baseadas na TCC. Sem linguagem técnica. Quando falamos em mudar comportamentos ligados ao toque, muita gente já imagina uma terapia difícil, cheia de termos complicados. Mas calma, não precisa ser assim. Na prática, existem estratégias simples, que qualquer pessoa pode aplicar no dia a dia. A primeira delas é não alimentar a compulsão. Parece difícil, mas é libertador. Quanto menos você obedece ao impulso, mais fraco ele fica com o tempo. Por exemplo, se o pensamento diz que você precisa conferir a porta 5 vezes, tente parar na segunda vez. Vai dar desconforto? Com certeza. Mas é justamente aí que o cérebro aprende. Opa, não aconteceu nada ruim mesmo sem a repetição. Esse processo, aos poucos, ensina sua mente que ela não precisa da compulsão para se sentir segura. Outro passo importante é substituir o ritual por uma ação consciente. Se você sente vontade de lavar as mãos sem necessidade, tente trocar por respirar fundo ou tomar um copo d'água. Não é distração, é escolher uma resposta mais saudável. E quanto mais você treina, mais automático isso se torna. É como ensinar um novo caminho para o seu cérebro, um atalho mais leve. Essas estratégias são parte do que os especialistas chamam de reestruturação comportamental. Mas aqui a gente traduz para algo real. Agir diferente para pensar diferente. Pequenas mudanças repetidas geram grandes resultados. E o mais bonito disso tudo é que não exige perfeição. Só persistência e coragem para enfrentar o desconforto um dia de cada vez. Quarto, como envolver a família e criar um ambiente mais acolhedor. Conviver com o toque já é desafiador o bastante. Agora, enfrentar tudo isso sozinho é peso dobrado. Por isso, envolver a família pode ser um divisor de águas no processo de melhora. Mas atenção! Apoio não é controle. E muito menos cobrança. É presença, é escuta. É aquele olhar que diz: tô aqui com você, mesmo que eu não entenda tudo. Um passo importante é conversar de forma clara, mas com leveza. Explicar como o toque funciona, o que machuca e o que ajuda. Muita gente que ama simplesmente não sabe o que dizer. Ou pior, tenta consertar a pessoa, como se fosse falta de força de vontade. Mostrar que o transtorno é real, mas que pode ser enfrentado, abre portas para o acolhimento verdadeiro. Também é essencial que a família evite reforçar compulsões. Por exemplo, se alguém com toque pede para que o outro repita frases ou confirme várias vezes algo, o ideal é não entrar nesse ciclo. Com carinho, diga: sei que é difícil, mas você consegue lidar com isso sem a minha confirmação. Parece duro, mas é libertador. Apoiar é encorajar, não reforçar o medo. E sabe o que mais ajuda? Criar momentos leves juntos. Refeições em paz. Boas conversas, risadas sinceras. Isso não elimina o toque, mas fortalece o emocional de quem está passando por ele. Um ambiente acolhedor age como um bálsamo na mente. Porque, no fim das contas, todo mundo melhora mais rápido quando se sente aceito e não julgado. Quinto,
A importância da aceitação e do autoconhecimento. Aceitar que o toque faz parte da sua vida não é se render. É parar de lutar contra si mesmo. Muita gente passa anos tentando se livrar do transtorno como se ele fosse uma mancha na personalidade. Mas quando você começa a enxergar que ele é apenas uma parte da sua história, e não a sua identidade, algo dentro de você muda. Vem um alívio, uma leveza. Aceitar não é achar tudo lindo, nem desistir de melhorar. É simplesmente olhar com compaixão para si mesmo. É dizer, eu estou passando por isso. E tudo bem. Eu mereço cuidado, não culpa. Esse ponto de virada emocional transforma o relacionamento com os sintomas. Você para de se julgar e começa a se entender. E onde há compreensão, há espaço para a cura. É aí que entra o autoconhecimento. Observar seus gatilhos. Perceber padrões. Entender como seu corpo reage e o que acalma sua mente. Isso não se aprende em um dia. É construção diária. Mas quanto mais você se conhece, mais ferramentas tem para lidar com as crises sem se perder nelas. É como se você se tornasse seu próprio guia no meio da tempestade. E olha, ninguém precisa trilhar esse caminho sozinho. Buscar apoio, compartilhar vivências, conversar com quem entende. Tudo isso fortalece. Porque o toque não define quem você é. Você é muito mais do que seus pensamentos, seus medos ou seus rituais. E quando você aprende a se acolher, o toque perde o trono. E quem assume o comando é você. Se você chegou até aqui, respira fundo, porque isso já é uma vitória. Não é fácil lidar com o toque. E mais difícil ainda é encarar tudo isso em silêncio. Mas agora você já tem algo valioso nas mãos: informação, consciência e direção. Ao longo desta série, mostramos que o toque não precisa controlar sua vida. Ele pode ser compreendido, enfrentado e até transformado. Você não está sozinho. E saber disso já muda tudo. As estratégias que compartilhei aqui hoje não exigem perfeição. Exigem presença. Um passo de cada vez. Um hábito por dia. Uma escolha mais leve. E quando isso se torna rotina, o toque perde força. E você ganha liberdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like. Comenta aqui embaixo como foi a sua experiência com a série e compartilha com quem precisa ouvir isso. Ah, e não pense que a conversa termina aqui. Em breve, vamos trazer vídeos ainda mais profundos sobre saúde emocional, equilíbrio mental e práticas naturais. Tem muita coisa boa vindo por aí. Então ativa o sininho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E claro, até o próximo vídeo.